convido aqui para compor a mesa Fabi Nascimento. Vai lá, Fabi. Axé a todas, todos e todes. Valeu, pessoal, estarem aqui. E é uma responsabilidade muito grande falar sobre a questão ambiental e o racismo ambiental. E aí eu quero começar, né, porque é o tema da semana nesse ano, né, a quinta edição da semana. E a gente está relembrando os 10 anos da Marcha das Mulheres Negras. E em 2015, quando iniciou a Carta Manifesto, né, da Marcha, ela já vinha trazendo como um subtítulo, né, que era pela nova utopia do bem viver. E depois até vou pedir depois nas falas para a nossa vereadora Adriana Lima tocar um pouco mais, né, se aprofundar um pouco na questão do bem viver, então não vou me aprofundar muito sobre isso, para quem ainda não está aproximado, né, desse termo, mas por isso que a gente também queria ressaltar também que eu acho que o bem viver ele vem também dessa questão da gente voltar à ancestralidade e às práticas, né, que eu acho que a Isis vai depois falar um pouco sobre isso. Mas eu também quero dizer que é muito importante também o movimento da academia, né, dentro da academia, do desenvolvimento teórico, porque existem muitas de nós, né, eu sou uma mulher negra que eu me caracterizo por ser uma desaldeada, porque eu cresci numa metrópole que não tem identidade, né, hegemônica, não tive contato, e foi através desses estudos de outras mulheres negras que eu consegui, né, o meu COFA, né, consegui criar esse caminho, entender essas questões da importância de voltar à ancestralidade, para depois começar a experimentar também na prática, porque a prática é muito importante também dentro para a gente poder chegar a um ponto que eu acho que é o que debate o bem viver dentro do contexto da marcha das mulheres negras, né? Então, o termo do bem viver ele está ligado a uma questão de cosmovisão, que é por isso que eu falo da prática, né? Que é você ter uma consciência que, ao contrário do que a gente tem dentro dos pensamentos hegemônicos, né, que são racistas, que a gente separa tudo, fragmenta tudo, né? Então, a minha saúde é tratada no médico, a minha educação eu faço na escola, né? E essas cosmovisões, elas têm uma percepção muito maior, e quando entra na questão do meio ambiente, também entende o meio ambiente como nós sendo parte dele também, né? Não tem essa separação entre o meio ambiente e nós, né, seres humanos, com os outros seres vivos que a gente tem que estar vivendo juntos, né? E aí, essa semana, quando eu estava organizando a minha fala, que eu estou aqui com a fala aqui, gente, acabou vindo para mim um texto, um vídeo, um trecho do documentário que um amigo meu, o Dani Aracati, está fazendo lá no Nordeste, de uma retomada. E aí, deixa eu pegar o nome dela, a Jornuzia Tapuia, ela trouxe uma série de questões, mas teve uma fala específica que eu quero que a gente tente ficar com ela na cabeça, né, durante a nossa atividade aqui, que é você descolonizar a sua consciência. Eles também têm parte nesse levante. Esse levante não é meu, e nem é do Aracati, e nem é da Girassol. Esse levante é nosso. Esse levante é das consciências dos seres que amam a natureza, dos seres que querem lutar pela natureza, que somos nós. Então esse levante também é de vocês, também é com vocês. E que bom que o projeto Era Uma Vez está fomentando isso. Então é uma potência muito grande. Nós, povos indígenas, temos uma grande admiração e respeito por essa iniciativa e pela força e a presença de vocês aqui, assim como também em outros espaços que vocês já visitaram de resistência, de potência, que vocês levem essa experiência, essa vivência para o resto da vida, que vocês consigam mudar
o pensamento colonizador que está sendo injetado na educação e no nosso pensar, que vocês consigam reverter esse pensamento, que vocês descolonizem suas consciências, descolonizem seus espíritos. Não permitam que o sistema capitalista e que nenhuma ideologia opressora colonizem seus corpos, suas consciências e seus espíritos. Lutem contra todo tipo de colonização e opressão que venham nos seus corpos, no nosso planeta e nas nossas matas. Salve! Consegue rodar? Então, ela fez essa fala dentro de um espaço para muitos jovens, dentro do território indígena, parece que faz parte do programa, não pude me aproveitar, mas parece que é parte do programa onde os jovens vão para territórios tradicionais para terem a experiência prática desse viver, que não é um viver fragmentado que a gente está acostumado, que está sendo ensinado nas escolas, né, como foi debatido ontem na Semana Teresa de Benguela, né, na atividade de Itanhaém, que discutiu arte e educação. E aí eu vou entrar na questão ambiental, né? Eu acho que, pensando na questão da marcha, tem algumas coisas que eu fui aprendendo, né, nesses últimos tempos. E aí eu primeiro queria que a gente, para meio que nivelar, eu vou tocar na questão da responsabilização individual e sobre como a marcha das mulheres negras é importante para ela fortalecer as mulheres que estão à frente dessas lutas, impulsioná-las, né, e fazer com que elas possam também entrar em espaços também que a gente vai ter que fazer esse enfrentamento inevitável, já que estamos nos direcionando para um cataclismo climático. Eu não tenho muita outra palavra melhor para dizer o que a gente vai enfrentar, já tem enfrentado, né? Então, a primeira questão que eu quero que a gente tente descartar, e eu vou dizer isso, né, sabendo que aqui a gente tem muitas pessoas que não têm esse ponto de vista, mas eu acho que é importante marcar aqui, porque nos primeiros reuniões de conselho que eu participei aqui nessa cidade, eu ouvi uma fala de um senhor, e ele dizia assim: a pior coisa que a gente fez foi deixar a terra para os índios, porque eles deixam lá só para criar mato, né? E foi bem incômoda, né, bem constrangedora essa fala. Mas existe uma percepção de que as pessoas empobrecidas são responsáveis pela poluição dos ambientes, né? Então, se a pessoa vive numa favela ou num beco sujo, elas são as responsáveis por isso. E aí, como o movimento ambientalista ele já está há mais de 70 anos, né, Cíntia? Rodando por aí, né? Tentando buscar diálogos e mostrar a urgência pela qual nós passamos, também criaram métodos que são aceitáveis, né? E indicadores, que são indicadores aceitáveis, né? E aí eu acho que trago uma informação que já foi, né, identificado que 50% da poluição é feita pelos 3% mais ricos, né? É algo nessa faixa. Então, por aí já derruba. Mas avançando, e aí para trazer um pouco mais para a nossa realidade, desenvolveram uma metodologia de cálculo de quanto você polui com o seu consumo diário, que chama pegada ecológica, né, que é o quanto você deixa de rastro. E aí, quando você vê o número, e aí ele calcula pelo número de planetas necessários para você consumir, quantos planetas você consome, né, dentro do seu consumo médio, quanto de recursos do planeta você consome. Numa família média brasileira, seriam 2,5 planetas, né, que é bem preocupante, né? E aí eu queria saber se alguém aqui sabe, pensando nessa questão, né, são os pobres que são os causadores disso, então pensando que os países desenvolvidos são os que têm as soluções, correto? Porque se o pobre causa, quem tem a solução é o rico. E aí eu queria saber se alguém sabe qual é a pegada ecológica de uma família média nos Estados Unidos ou da Europa. Alguém aqui sabe? Alguém quer chutar? É 60. Então, assim, uma família média lá, ela está com um abismo, né, de consumo absurdo
perto de nós que somos os pobres, né? Então, isso depois vai fazer sentido quando a gente pensar nisso, né? O norte global, o sul global, sendo que o sul está pagando com as questões climáticas, né? De um consumo que é feito pelo norte, que seria o detentor das soluções, né, para o nosso planeta. E quem está atrapalhando, quando se diz que quem atrapalha e polui são os pobres, está falando das mulheres negras, né? Porque quem é a maioria dos pobres, novamente, a partir de dados do nosso país, do país que, através de dados, é empobrecido, e aí dentro desse recorte, nós somos a maioria dos pobres. Então, primeiro, quero que a gente descarte essa ideia, né, de que a culpa da poluição está na falta de desenvolvimento ou na questão da falta de conhecimento ou de educação. A gente tem que entender que, na verdade, os responsáveis estão ao norte global. São eles que decidem. E aí a gente passa para a segunda questão, que é a responsabilização individual, que são os enfrentamentos que nós fazemos. Aqui no Sul, a gente não tem para onde fugir, né? A gente tem que se responsabilizar e enfrentar. E tanto a níveis básicos, né, de você conseguir acessar água potável para sua família, quanto também de você enfrentar as instituições e as corporações que exploram o sul global. E aí, quando eu cheguei aqui em Peruíbe, eu fui começar a acompanhar os conselhos de defesa do meio ambiente para atender duas demandas do meu território, que é a Vila Lombarda, aqui na cidade, que é um bairro bem envelhecido, maravilhoso, mas que a gente convive com dois problemas ambientais que são comuns a muitos de nós, da cidade e também da Baixada, que são as enchentes e o saneamento básico que nos falta, né? E aí eu fui, né, comecei a acompanhar, e aí a primeira questão a gente sempre pensa, né, dentro do conselho eu vou conseguir solucionar ou pelo menos provocar. E aí a gente vai avançando. E aí já dentro desse conselho, eu acho que ainda sou a única pessoa negra no conselho, né? Tirando o Maurício também tá, né? Não, no meio ambiente não. E aí eu continuei caminhando, e aí dentro das defesas e dos debates que eu tenho dentro do conselho, e devo aqui, né, citar a Mari Polacchini, que tem sido muito generosa em dar instruções sobre como fazer esse embate. Aí a gente foi ver que as duas questões, que é a drenagem e o saneamento, na verdade, são decididos fora do nosso município, basicamente, porque são estruturas que não dizem respeito administrativamente, não tem capacidade. Então, são as agências, né, e as autarquias que tomam conta disso. Uma delas é a Sabesp, recentemente privatizada, tem a SP Águas, que cuida da drenagem, né. E aí eu comecei a participar desses espaços, e aí vem a importância da gente ter mulheres que, a partir da provocação da Marcha das Mulheres Negras, que fala sobre nós enfrentarmos o bem viver, e ao mesmo tempo tem esse caráter também que na atividade de Mongaguá, a Lucy Crispim estava relatando como foi o processo de construção, a gente estava debatendo o caráter pedagógico, né, de educação popular da Marcha. E ela disse que uma das tarefas que ela teve que pegar foi ela ir para a academia para ela contar uma outra história, né? E a importância da gente ter esses movimentos organizados entre mulheres, entre mulheres negras, a partir da nossa vivência, para a gente poder acessar também outros espaços. Porque, novamente, eu faço agora, atualmente, parte do Conselho de Bacias Hidrográficas e sou a única mulher negra lá também. E aí eu quero trazer algumas situações de como é importante, né, nós estarmos lá, respeitando o trabalho dos homens técnicos brancos que estão nesses espaços, que têm boas intenções, pode-se dizer, mas que falta a visão e a cosmovisão sobre o bem viver, que eles não conseguem alcançar porque eles vivem por conta dos privilégios. Para eles conseguem viver numa vida alienada sem sentir tanto quanto as outras pessoas, né, dentro de níveis variados, e é por isso que a gente tem que estar lá. Então, eu vou dar alguns exemplos. Teve uma situação que a Sabesp veio apresentar para esse conselho
o planejamento para o saneamento, que era uma pauta que para mim era muito importante. Ele apresentou um saneamento longo, vai demorar muito para a gente chegar onde é necessário, mas ao menos temos um planejamento. Mas aí foi uma mulher que pegou e perguntou. Está previsto também as aldeias indígenas, né, nesse planejamento, porque a gente tem cerca de 14 aldeias indígenas na nossa cidade e na Baixada tem um monte de outras aldeias. E aí ele falou, tá previsto aqui dentro das áreas rurais. E ela teve que insistir muito até um homem concordar com ela, e aí então o técnico da Sabesp realmente falou, então tá, então a gente vai ter que retomar o planejamento para poder fazer essa inclusão. E aí tem uma outra situação também, que eu estou acompanhando a luta pelo fim do uso do mercúrio, né? Peruíbe é a primeira cidade que baniu o uso do mercúrio na odontologia. O mercúrio, eu vou só fazer rapidamente, acho que todos nós aqui, não temos pessoas muito jovens, temos uma obturação prateada na boca, que é feita do mesmo material usado no garimpo, que é feito do mesmo material que foi usado em lâmpadas, que estão proibidas de terem lâmpadas de mercúrio por conta da alta capacidade tóxica, né, profunda que tem, e da alta volatilidade dele, porque ele não sai facilmente do ar. E aí a gente esteve em Brasília e teve uma audiência que foi chamada pelo deputado Milton Tato. A gente fez a apresentação, né, das pessoas, trabalhadores, falando sobre o mercúrio e a necessidade da gente não ter mais essas obturações, né, utilizando o mercúrio. E aí chegou a representante da Anvisa, de uma agência que cuida da vigilância sanitária a nível nacional, e ela ficou feliz porque ela falou assim, gente, não é assim, ó, a gente sabe que é um problema, a gente tem noção disso, ela é muito cheia de boa vontade, sabe? Mas não se preocupe que são apenas 4% da população que ainda estão usando. E aí a gente teve que pedir fala e falar assim, os 4% da população que estão usando, com certeza, são as pessoas negras, né, as pessoas indígenas, as pessoas vulnerabilizadas. Então, e a gente conseguiu, a partir disso, dessa audiência, pressionar mais, entender esse ponto de vista deles, que eles acham que eles estavam fazendo um bom trabalho, né? 4% que a gente sacrifica, já ouvi essa história antes, né? E aí, por isso que é importante a gente trazer as mulheres negras nesses espaços, e é por isso que a gente tem um movimento como a Marcha das Mulheres Negras completando 10 anos, que na sua formação ela já busca a ideia do bem viver e entende isso como uma prática que é além da questão técnica e da fragmentação que a gente ouve e a gente aprende a viver, que vem dessa visão que a gente só consegue aprender mesmo nas práticas afrocentradas, né, que mostram pra gente, né, como cada vida ela tem relação com a gente. É essa visão que a gente tem que fazer florescer nas mulheres negras, que já fazem a resistência dos modos mais difíceis, como, por exemplo, ir acessar uma água potável para sua família, e que a gente tem que fazer com que essa consciência descolonizada consiga chegar para que a gente tente sobreviver um pouco mais de tempo. Para começar.